Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport e Comédia, tudo junto. Boa noite, gente. Spot Combinado desse dia 7 pro dia 8 já, né? Madrugadão aí pra gente falar do São Paulo e do Vasco. Vasco 0, São Paulo 0. Mas antes eu peço que se inscreva no canal, deixe um like e vamos juntos. O São Paulo arrancou um ponto jogando em São Januário, hein? 0-0. Primeiro tempo São Paulo foi melhor do que o Vasco. Criou alguma chance, apesar de poucas as chances. São Paulo realmente imprimiu um ritmo de jogo melhor do que a equipe do Vasco. E o pênalti, né? O Rames bate, a bola bate na mão do Léo Pelé. E aí o Wellington Rato, aí bateu muito mal, né? Foi dar uma paradinha, o Léo Jardim pegou e salvou o Vasco. No segundo tempo, o Vasco foi melhor que o São Paulo, imprimiu mais o ritmo de jogo. O time do Vasco criou algumas chances, uma bola na trave do Vasco. O chute que o Vegete que fala, né? Fez, chutou e o Rafael fez uma defesaça. Foi um jogo que realmente o primeiro tempo e o segundo tempo foi melhor pro Vasco. Primeiro tempo do São Paulo, segundo tempo pro Vasco. E o destaque vai pro Léo Jardine, que fez a defesa e salvou a equipe do Vasco. Mas o time do São Paulo é um time que realmente poderia ter feito um pouco mais se não tivesse perdido esse pênalti, né? Porque foi muito mal batido, Elton Rato. Eu gosto de você, mas bater mal assim na casa do. Agora, o time do Vasco poderia ter vencido por jogar em casa, tinha obrigação de vencer. O São Paulo arranca um ponto importante fora de casa, dá uma aliviada enorme nessa luta aí para sair da parte de baixo da tabela, diante de uma equipe que realmente vem melhorando, vem crescendo no brasileiro, mas não é fácil jogar em São Januário. O Vasco no segundo tempo imprimiu um ritmo melhor, deu trabalho para o Rafael. O Paulinho mandou uma bola na trave, o Vegete chutou e o Rafael fez uma defesaça. O São Paulo teve uma chance com o Michel Araújo, que a bola triscou a trave do Léo Jardim, que para mim, Léo Jardim e o Rafael são os destaques da partida, os dois fizeram uma grande partida, tanto para o Vasco quanto para o São Paulo. Jogo de poucas chances, empate 0-0. Casagrande, tudo bem? Boa noite. O que você vê em relação a Vasco e São Paulo? Sem empates, sem gols? Em São Januário, bom para o São Paulo, Casa? Boa noite a todos. O São Paulo consegue um ponto importante jogando em São Januário contra uma equipe que vem realmente melhorando no campeonato, uma equipe que tinha obrigação de vencer hoje e não conseguiu. O São Paulo, para mim, consegue um grande resultado. O Vasco não é fácil jogar contra o Vasco em São Januário. O time do Vasco vem melhorando muito. Precisa ainda de dois zagueiros, porque a defesa do Vasco não é segura. Agora, o Léo Pelé precisa aprender que ele joga futebol, ele não joga vôlei. Mas nada contra o Léo Pelé, até parece o Pelé. Ainda está longe de ser o Pelé do futebol, mas é um jogador que ainda falha muito. Teve no São Paulo, não foi bem, e no Vasco não está indo bem. O Vasco tem um ataque muito bom, esse VG é um grande jogador, mas perdeu o gol, né? Com relação ao Ayrton Rato, o Rato não pode bater o pênalti muito mal batido como você bateu. Realmente vai fazer falta para o São Paulo, que poderia ter vencido o jogo. O Lucas Moura também teve uma grande chance no primeiro tempo. O Lucas, que é um grande jogador, eu acho o seguinte, né? É o time do São Paulo conseguindo um grande empate contra uma equipe que realmente tem obrigação de vencer, que é o Vasco. E o jogo realmente que o primeiro tempo foi o São Paulo, o segundo tempo foi do Vasco. Então, assim, o resultado mostra o que foi o jogo, né? O empate merecido para as duas equipes. O Vasco ainda precisa ainda pontuar, principalmente sendo em casa, onde o time do Vasco precisa dos resultados. Para o São Paulo, importantíssimo resultado. São Paulo vem de vitória sobre o Curitiba e sobre o Corinthians e empatar com o Vasco é excelente, mas ainda não está livre ainda da parte de baixo, né? Então se precisa ainda acertar algumas coisas, né? Mas um jogo realmente muito bom. Taticamente precisava ter um pouco mais de emoção, mas o empate fala o que foi a partida. Falo que foi a partida e o jogo realmente poderia ter tido mais chances de emoção, né? O Rafael trabalhou no segundo tempo e o Léo Jardim trabalhou no primeiro tempo.
Jogo dos goleiros, Casa. O que você vê em relação a Léo Jardine e Rafael na sua leitura do jogo? O Léo Jardim é um grande goleiro. O Vasco, mesmo não estando numa situação boa, o Vasco melhorou no campeonato e ele vem fazendo defesas importantes. O Rafael, desde o Rogério Ceni que o São Paulo estava órfão de goleiro e ele realmente vem fazendo uma grande temporada. Fez uma grande defesa no chute do Vegete. Então é o seguinte, é um goleiro que às vezes é criticado por não pegar pênalti, mas é um dos heróis do título da Copa do Brasil. Vamos lembrar, né? Vem fazendo uma grande temporada. Então o São Paulo não tinha um grande goleiro e hoje o São Paulo tem. Rafael foi muito bem no Cruzeiro e hoje quando chegou o São Paulo está mostrando segurança. Isso é importante para o goleiro. E o Léo Jardine mostrou como é bater, como é defender um pênalti, como ele defendeu do Ayrton Rato que bateu muito mal. Então é o seguinte, ele telegrafou quando ele ia bater. Então o Léo Jardine é um goleiro que está mostrando que é o destaque do Vasco também. Então são dois grandes goleiros que ainda precisam realmente crescer, mas estão crescendo no momento certo. E isso é importante, tanto para Vasco quanto para São Paulo. E o que você vê em relação a Vasco e São Paulo? Você acha que as duas equipes têm chance de ser rebaixada, Casão? O campeonato está muito embolado, né? O Vasco, principalmente, vem em uma situação pior que o São Paulo. O São Paulo venceu 2 jogos agora e empatou 1, então conseguiu 7 pontos. O Vasco perdeu do Santos semana passada, mostrando futebol muito abaixo daquilo que o Vasco vinha fazendo. Então ainda precisa melhorar a questão da defesa. O São Paulo já tem um ataque mais forte e uma defesa melhor que a do Vasco. Então assim, o São Paulo briga ali para estar em sétimo, até mesmo sexto lugar, porque já está na Libertadores. Para o São Paulo já passou de ano. Então o São Paulo não tem que se preocupar. É claro que ainda tem um risco ainda. Precisa ainda de mais 2 vitórias ou 3 para poder ficar tranquilo. Mas o Vasco, eu acho que o perigo é maior para o Vasco. O Vasco ainda precisa realmente, em casa, impor seu ritmo de jogo para sair dessa situação. Mas eu acredito que nem o Vasco, nem o São Paulo vão ser rebaixados. Acho que tem equipes piores do que as duas. O São Paulo, pelo título da Copa do Brasil, vem mais tranquilo, mas ainda assim precisa do resultado para poder dormir um pouco mais tranquilo durante esse ano. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito perigoso, né? Não pode realmente perder pontos em casa. E fora, então, realmente é bom você ganhar um ponto, porque ajuda no final. Ô, Casa, o Ayrton Rato, destaque do São Paulo. Você achou que ele foi muito displicente perder esse pênalti? Porque o Rames nos últimos jogos ele perdeu. Hoje o Rames não bateu. Você acha que o Rames poderia ter batido esse pênalti? O Rames ainda não está ainda 100% ainda, né? Não está seguro ainda de que ele vai bater o pênalti, né? Então significa difícil entender se o Rames ainda está com confiança. O Ayrton Rato pegou a bola, teve confiança e bateu. Então às vezes faltou isso para o Rames. Mas o jogador tem que entender que o pênalti tem que ser batido no meio do gol e batido com força, principalmente, porque se você telegrafa onde você vai bater, com certeza o goleiro tem grande chance de pegar. E isso aconteceu hoje no jogo do São Paulo, do Vasco e do São Paulo. Então é o seguinte, o Ayrton Rato é um grande jogador, mas faltou bater com força no meio do gol. E isso eu digo, Ayrton Rato, porque eu fui jogador. Você é um grande jogador, você é um jogador que realmente faz muitas funções em campo. E realmente isso faz com que você brigue ali para ser titular no São Paulo. Mas não se abale porque você perdeu esse pênalti. Você ainda tem condição de se recuperar. Agora, o Rames Rodrigues hoje faltou isso para ele, não vou criticar, mas realmente às vezes está um pouco inseguro, né? Devido às 2 últimas cobranças em que ele perdeu, né? Então, assim, aos poucos ele vai amadurecendo e entendendo o que é o São Paulo. Com certeza. O Vasco com o Vegete, hoje se esperava um pouco mais do Vegete, se esperava um pouco mais desse time do Vasco, que é um time envolvente. Mas o Vasco no segundo tempo não foi mal não, perdeu chances, poderia até ter vencido o jogo se não fosse o Rafael. Mas o empate mostra o que foi, né, a partida, né? 0-0. E aí, torcedor, comenta aí, você, torcedor do Vasco, torcedor do São Paulo, foi bom o resultado? Pro Vasco foi ruim, pro São Paulo foi bom. Deixa um like e o destaque, o cara do jogo, Léo Jardine, goleiro do Vasco, e o Rafael, goleiro do São Paulo, para mim foram os destaques. Deixa um like e tamo junto. Bom domingo a todos.